Saravá, queridíssimos irmãos de fé! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Em especial, se você está chegando agora pela primeira vez, me permitam que eu me apresente. Eu sou a escritora Miriam Prestes de Oxalá. Eu sou co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente aqui em Viamão, Rio Grande do Sul. E também agora com o prestigioso convite para ser conselheira de fundamentos da Afobras, uma das principais federações de Umbanda e de cultos afro-brasileiros do Brasil. Antes de iniciar, como sempre fazemos, nossa prece de abertura. Saravá, o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o conteúdo no dia de hoje. Hoje o assunto é extremamente instigante. Todo mundo quer conhecer, que é os jogos divinatórios na Umbanda. E também nós vamos falar dos jogos divinatórios não apenas na Umbanda, mas também no africanismo, especialmente o jogo de Odu, o jogo de Fá, que é tão comentado e é tão conhecido pelo pessoal do Candomblé, mas pouco conhecido pelo pessoal da Umbanda. Para começar, quando nós iniciamos na Umbanda, ninguém jogava coisa alguma dentro da Umbanda. Os jogos divinatórios eram raros, os médiuns que o faziam, e poucos eram aqueles que conheciam outros jogos, além das cartas ou alguma outra coisa muito simples que houvesse. Mas foi na década de 90, em especial, que grandes escritores, pessoal mais assim, vamos dizer, que tivesse iniciação nos cultos afro-brasileiros, começaram a falar dos jogos divinatórios e popularizar. Uma delas, que eu posso citar o nome, é Mônica Bonfilho. Ela escreveu nessa década livros importantes sobre o jogo de búzios. Sim, o jogo de búzios, popularizando ele para qualquer pessoa, não necessariamente que fosse dos cultos mais africanizados, ligados ao candomblé ou aos cultos de nação. É claro que muitos ainda, o pessoal de nação, ele fica escandalizado com o fato de pessoas que não necessariamente de Umbanda, mas que o conhecimento do jogo de búzios se torne popular. Qualquer pessoa possa jogar. Uma das primeiras coisas que nos perguntam é: você joga búzios sendo pessoa da Umbanda? Eu vou dizer com clareza: não, eu não jogo búzios na Umbanda, mas conheço o jogo de búzios. Eu tenho por obrigação conhecer. E Mônica Bonfilho e tantos outros escritores passaram a popularizar. Por que o pessoal dos cultos afro-brasileiros mais africanizados restringem tanto a eles o jogo? Muito simples. É um pessoal que leva uma vida inteira aprendendo dentro dos seus barracões, dos seus terreiros, debaixo das ordens e das orientações de seus dirigentes, de seus pais de santo, de suas yalorixás, babalorixás. Pai de santo ninguém gosta de usar, mas vamos dizer assim, zeladores de santo, dentro dos seus barracões, dos seus terreiros. Ali aprendem a jogar. Ali vão aprender a ética do jogo, o que pode e o que não pode dizer, o que é certo, o que é errado. Eles vão aprender por muito tempo, até o dia que recebem, vamos dizer assim, a orientação, a permissão de jogo divinatório. Então é muito importante isso. Então, pessoal, é natural que se sinta ou desprestigiado ou até desrespeitado por todos aqueles que ensinam os jogos de búzios por aí pela internet. Mas se você observar hoje em dia, você vai encontrar isso aqui. Eu vou colocar aqui à minha volta. Olhem bem. Estão vendo?
Isso que eu recolhi em 5 minutos de pesquisa nas redes sociais. Todo mundo, hoje em dia, está ensinando jogos de búzios e até o jogo de Fá pela internet. Pessoas famosas, alguns até pessoas vindo da África, vindo para cá, formando aqui vamos dizer assim, um centro de estudos e ensinando para as pessoas. Então vocês vejam bem, então não é só o problema de um bandista jogar búzios, isso está se tornando algo assim endêmico, vamos dizer assim, se espalhando por todo o país, por todo lugar. Então isso é bem complicado. E o que acontece com jogos divinatórios, como as cartas, por exemplo, ou as runas? Por que nós podemos jogar como umbandistas? Porque é muito simples, são jogos esotéricos. Os jogos esotéricos é permitido que qualquer pessoa aprenda. Não necessariamente tem que ser de cultos afro-brasileiros. Não existe formação, nem iniciação, nem qualquer tipo de comprovação dentro dos cultos afro-brasileiros. Estão fazendo hoje em dia cerimoniais dando o axé de cartas. Axé de cartas dentro dos cultos africanistas. Isso é uma aberração, porque na verdade os jogos divinatórios esotéricos podem ser aprendidos por qualquer pessoa. Muitos deles são jogos milenares desenvolvidos não na África, mas em todo lugar. Um dos jogos mais populares que nós conhecemos e que na Umbanda é muito comum é o baralho cigano, o tarô Lenormand, ligado a uma famosa adivinha que viveu na época de Napoleão Bonaparte. Então vocês vejam bem, o próprio jogo de runa, que é um jogo de natureza viking, do norte da Europa, que muitos jogam os jogos de runas e os jogos popularizados pelos ciganos. Então vocês vejam que existem jogos, por exemplo, de moedas. Você jogar moedas, porque a moeda tem frente e verso nela, impressa. Então existem milhares de jogos esotéricos. O pó de café, de borra de café dos árabes. Você pode procurar em qualquer lugar, você vai encontrar jogos esotéricos espalhados por aí e que não são africanos. São ensinados pelas pessoas, existem milhares de cursinhos, milhares de formações por aí que ensinam esses jogos, mas não são africanos e não deveriam, minha opinião, serem jogados dentro de terreiros africanizados, terreiros de candomblé, terreiros de nação, de cultos de nação, porque seria desprestigiar não só a sua formação, como o próprio jogo de búzios que eles têm como o principal jogo que lhe permite, inclusive, ver o orixá de cabeça daqueles que estão ali na frente. Outros jogos não se consegue enxergar o orixá de frente da pessoa. Mas também está se popularizando o jogo de Ifá, o jogo de Odu. E se você ver hoje em dia, você vai encontrar calculadoras eletrônicas, calculadoras pela internet, que você coloca a sua data de nascimento e ele lhe dá os seus odus e até o seu orixá de cabeça. Não é bem assim, né, gente? É ridículo esse tipo de jogo. Porque eu vou tentar explicar para vocês em poucas palavras. Vocês lembram uma época atrás, inclusive aconteceu comigo particularmente, uma médium uma vez chegou até mim e perguntou: mãe, eu gostaria de jogar pela internet. Eu gostaria de jogar cartas pela internet, eu posso? Eu disse para ela: não, você não deve e não pode. Ela até na época eu notei nela um grande desagrado, até ficou ofendida com o fato de eu ter dito uma coisa dessas, mas vou tentar explicar para vocês. Um jogo divinatório é um jogo muito particular e vou explicar.
Vocês lembram o famoso Walter Mercado do Ligue Já? O Ligue Já, o Walter Mercado, popularizou este tipo de jogo através do telefone. Você ligava para um número e lá alguém do outro lado lhe dizia, fazia adivinhações para você. Não necessariamente ele, qualquer pessoa ali. O que acontece no jogo divinatório que a gente nota? Aquele que joga legitimamente um jogo divinatório qualquer, não necessariamente o jogo de búzios, o jogo de cartas, o jogo de runa, quando o consulente chega para perguntar alguma coisa, quando ele pisa na porta, você sente a energia da pessoa. Muitas vezes os guias espirituais, dependendo do seu nível de sensibilidade, já começam a informar você dos problemas daquela pessoa, do que ela está passando, do que ela necessita. Ela senta na sua frente e ali começa uma troca de energias. Não só um contato telepático, ou seja, de cabeça para cabeça. Começa a haver uma troca de energias entre o jogador e o consulente. E você vai, durante todo aquele tempo, com aquela troca de energias, conversando e trocando também informações com o anjo de guarda dela, que muitas vezes se apresenta para você ao lado dessa pessoa, explicando os problemas dessa pessoa. Enfim, para quem é médium, minimamente formado na Umbanda, eu digo minimamente formado, porque a mediunidade, você sabe, né, gente, é um grande leque. Você não faz uma mediunidade, você tem várias mediunidades. Isso é normal. Agora, quando você é um médium, realmente, que tem esse tipo de sensibilidade mediúnica, você vai chegar na frente da pessoa e começa essa troca de energias. E é uma energia física, não é só energia espiritual, é uma energia física. Você sente que a pessoa está carregada ou não. Se a pessoa está passando por um processo qualquer, você sente isso. E você começa a jogar para a pessoa. O que me indica, o que me diz quando é feito um jogo pela internet, um jogo pelo telefone, enfim, estes jogos, outros quaisquer, que não haja outras pessoas sentadas ao lado ouvindo a consulta. Nada me indica que não haja outras pessoas ou até está sendo gravada aquela consulta ali, onde você revela coisas que é só do interesse seu e da pessoa que está na sua frente. Intimidades, coisas que às vezes você enxerga, a sua sexualidade, coisas muito íntimas, que só compete a você, que é o olhador, e a pessoa que está na sua frente. E se torna aquilo popular. Outras pessoas escutando, outras pessoas participando, que são o quê? Então vocês compreendem por que eu não recomendo o jogo pela internet ou o jogo pelo telefone ou qualquer outro meio qualquer? Por causa disso, essa falta de privacidade também. E essa falta de troca de energias, de troca de informações que acontece entre o jogador e quem joga. Por isso que eu não indico e acho assim o fim do mundo. É o meu ponto de vista. Mas existem muitos jogos interessantes hoje pela internet que você pode aprender. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o que Mãe Onira do Ogum falava para nós, que era muito engraçado. Uma vez eu cheguei para Mãe Onira, quando eu conheci, era uma Yalorixá do Batuque Sulino, do Jeje Nagô, aqui do Sul. Ela já tinha, na época, 45 anos de vasilha. 45 anos de vasilha, na nossa linguagem, significa 45 anos de formação, como Yalorixá, quando ela recebeu todo o apronte de sua Yalorixá. Ela costumava dizer para nós perguntamos uma vez, olha mãe, Onira, o pessoal enfim, dos cultos afro-brasileiros nos dizem que nós não podemos jogar búzios na Umbanda. O que a senhora pode dizer a respeito disso?
Ela ria muito naquela ocasião e dizia para nós: essa pergunta eu fiz quando era garota para minha Yalorixá. O que ela me disse é o seguinte: ela disse que pegasse milho de galinha. Você sabe aquele milho que você dá como ração para as aves quando o milho está inteiro ainda? Pois é, aquilo ali. Se você observar bem de perto, ele tem um côncavo e um convexo. Ele se assemelha, inclusive, muito a forma dele a um búzio. Inclusive, nós entregamos aqui no sul o milho de galinha como recurso, como se fosse um búzio aqui aos orixás. E muitos desconhecem isso. Não sabe por quê. Aparece nas oferendas do pessoal aqui do sul os milhos de galinha tocados nas oferendas do pessoal dos cultos afro-brasileiros mais ligados ao africanismo. Por causa da sua forma de búzio, é uma forma de entregar búzios para os orixás. Bem, ela dizia, jogue com eles. Porque a minha mãe de santo, a minha Yalorixá, era assim como ela se referia, ensinou-me, ela dizia, que eu deveria jogar, como eu não tinha formação, que eu começasse a aprender jogos divinatórios com milho de galinha. Eles não são búzios. Você não vai ter o axé de búzios, mas você vai testar a sua mediunidade para saber se você pode vir a ser, no futuro, um bom olhador. Não se escandalizem quem ouvir o que eu estou falando. Foi dito por uma Yalorixá de, na época, 45 anos de vasilha. Então vocês vejam bem, que coisa incrível isto. Então você pode jogar, você pode aprender a jogar de várias maneiras. Você pode utilizar até folhas. Você pegue 4 folhas de pitangueira, folhas pequenas, você pode jogar. Uma vez me perguntaram assim: Mãe Miriam, você se ficasse presa dentro de uma pequena sala, você seria capaz de fazer um trabalho de religião, um axé qualquer? Você seria capaz de adivinhar alguma coisa? Eu diria sim. Por quê? Porque eu utilizaria o que tivesse em mãos, até a terra do chão, para fazer algum trabalho, alguma coisa que viesse em proveito para as pessoas ou até para mim. Então você veja que você precisa ser versátil. Você não pode ficar preso apenas àquele padrão único do tipo, se não tiver milho de galinha, não posso fazer oferenda. Se não tiver farinha de mandioca, acabou meu trabalho. Não, você precisa ter desenvoltura. E na Umbanda é permitido o uso de vegetais, de folhas. Então você pode utilizar a natureza inteira a seu favor, sem qualquer tipo de discriminação ou problema. Então vocês vejam que coisa incrível. Agora eu vou explicar para vocês rapidamente o que significa ser um babalaô verdadeiro, coisa que eu já falei em vídeos anteriores sobre isso, ridicularizando às vezes alguns que se dizem babalaôs e que nem sequer lembram a data do nascimento dos seus filhos. Bem, o babalaô africano, o verdadeiro babalaô africano, em primeiro lugar, ele não incorporava, ele não incorpora orixá. Ele é um andarilho na África. Ele vai de aldeia em aldeia praticando o seu jogo divinatório para aqueles que queiram ou necessitem. Ou quando ele era chamado. Um babalaô era chamado desde reis, que o chamavam para consulta, até as pessoas mais simples do campo para entender por que a sua criação, por exemplo, não se multiplicava. Ou, diante do nascimento de uma criança, o babalaô era chamado o tempo inteiro. Então ele era um andarilho. Junto dele havia sempre um menino. Ele escolhia um garoto. Não esqueçam, na África, Orumilá é um orixá masculino. E mulher não joga o jogo de Fá. Não pode jogar o jogo de Fá. Ela joga búzios,
E eu vou explicar dentro do mito por quê. Então esse andarilho andava com esse garoto do lado o tempo inteiro. Esse garoto era chamado de mão de Ofá quando ele ficasse pronto, mas ele era chamado de Acopô ou em Omoauô, filho do segredo ou Acopô. Acopô significa que ele carregava uma bolsa. Sim, ele carregava os pertences do Babalaô enquanto andava nessa trilha qualquer. Esse menino era escolhido a dedo pelo Babalaô, não só pelo jogo, quando indicava que aquele garoto poderia ser, no futuro, um Babalaô, que os orixás ali, que o próprio Ifá, Orunmilá, respondia a favor do garoto, mas significava que ele seria capaz de memorização absurda que era necessário para ser um Babalaô. Não esqueça que na África não existe a escrita. Só quem conhece as escritas é os malês, que eram os africanizados que estivessem ou tivessem tido uma formação muçulmana. Esses que já eram colonizados pelos muçulmanos escreviam, mas todo o resto da África não escreve. É tudo feito pela memorização. Olha o trabalho dessa gente. Então esse garoto andava junto com o Babalaô, o verdadeiro Babalaô. E ele ia memorizando. Para vocês terem ideia, entre os Omodus e todos os Odus que caíam ali, 4.096 versos ele tinha que decorar. Me perdoem se eu errei o número. Não, é realmente os Omós Odus e os Babás Odus. Isso contabilizava 4.096 versos que ele tinha que saber decor, de memória, para jogar. Ele não podia ter dúvida. Jogou, ele sabia do qual verso que aquele jogo ali se tratava. Então é um jogo de uma dificuldade absurda. E a gente vê muitos dirigentes, principalmente de Umbanda mais antigos, às vezes você vê assim no título de livros antigos, se intitulando Babalaô. Esses babalaôs que se dizem babalaôs, eles não sabem nem o que é um Odu. Eles não conhecem nem o Iquim, que é um caroço de dendê polido que é utilizado no jogo. Se você falar do Rosário de Fá para eles, eles não têm a menor ideia do que seja. Que é esta corrente com favas nela que é utilizado no jogo. Então você vê a dificuldade de um verdadeiro babalaô. E quando são ministrados cursos pela internet que prometem transformar você num babalaô, dizendo que vai, depois de o que? Ensinar você só os babás odus, é a mesma coisa que você jogar um tarô, só com os arcanos maiores, né, totalmente incompleto, você se torna um babalaô. Os babalaôs, inclusive, o último babalaô realmente com formação, segundo consta, segundo falam, é Agenor Miranda da Rocha, que era um babalaô de origem angolana e que era o grande conselheiro dos grandes candomblés da Bahia. Eu vou deixar até aqui uma foto. Conheça a Agenor Miranda da Rocha. Existem vídeos aqui no YouTube que falam, ele também dando entrevistas, falando, e como ele jogava, inclusive. Ele jogava com os tradicionais 4 búzios apenas. E vou explicar também sobre o jogo de búzio rapidamente antes de terminar. Conta-se que a Petebi, que era esposa de Ifá Orunmilá, queria aprender o jogo de búzios, o jogo de Ifá. E que era proibido, era um jogo patriarcal, masculino, mulher não podia jogar. Era Oxum a Petebi, que era esposa de Ifá Orunmilá, queria aprender. Pediu para Ifá, Ifá disse, eu não posso te ensinar. Pelas nossas tradições, uma mulher não pode jogar. Ela estava completamente triste, até que apareceu Exu, o orixá. Chegou até ela e perguntou qual era o motivo da tristeza, e ela contou
E ele disse, bom, eu respondo tudo para Ifá Orumilá. Sem mim, sem a minha pessoa, é impossível que ele possa abrir o jogo e responder qualquer coisa. Sou eu que transmito as informações de Olorum, de Deus, para ele. Bom, mas nós vamos encontrar um meio. Conta-se que Exu disse assim para ela: tudo que você fizer, a partir de agora, todas as coisas que você fizer, passam por mim. Toda oferenda será minha. Todo jogo será meu. Mas eu vou te permitir que você jogue. E ela prontamente, Oxum aceitou. Oxum Apetebi aceitou. Aí ele voltou com a mão cheia de búzios na mão. Entregou para Oxum e disse: a partir de agora, você vai jogar búzios. Um jogo que vai responder para você tanto quanto o jogo de Fá. E eu vou responder para você através desse jogo. Então vocês vejam bem, na África, o jogo de búzios, o famoso jogo de búzios, usado pelos cultos africanistas, é um jogo feminino, enquanto que o jogo de Iquim, o jogo com rosário de Fá, pertence aos homens e é dificílimo de aprender, como eu expliquei. Não que a gente não estude, não que a gente não aprenda. Por exemplo, o irmão Cário se especializou, estudou a vida inteira o jogo de Fá para compreender a sua mecânica. E eu posso dizer para vocês, é fascinante. Então, se alguém chegar para você e dizer que é babalaô, cuidado. Se alguém prometer para você que em um mês ensina para você o jogo de Fá, cuidado, não é bem assim. É um jogo bem complexo e que exige muitos anos. Um menino, o garoto que acompanhava o babalaô, ele só recebia a permissão, que era a mão de Ifá, para jogar depois de muitos anos de acompanhamento ao babalaô, quando ele achava e julgava que o garoto estaria pronto para ser mais um babalaô andarilho pelas terras africanas. Seja bem-vindo ao nosso canal. Agora, nós vamos para o Minuto Mandinga. Guiné-pipe, Ewe, Oju, Saju. Planta vinda das Américas, introduzida na África. É chamada de muitos nomes, como Guiné, Guiné-pipe, Amansa Senhor, Tipi verdadeiro. É uma das plantas mais populares usadas na Umbanda. É considerada uma planta de grande poder de proteção, sendo que seus galhos mais grossos servem para se confeccionar as famosas figas de Guiné, usadas como amuletos. É um arbusto consagrado na limpeza espiritual de pessoas e ambientes. Por causa disso, é muito usado em banhos de descarrego, em defumações e até em bate-folhas, inclusive como água de abô, para a limpeza de ambientes. Por seu caráter muito quente, como planta de sacudimento, não é indicado seu uso em amacis. Planta também usada em infusões no álcool para tratamento da sarna e picadas de insetos. Por ter alta toxicidade, não é recomendado seu uso em chás. É uma planta selvagem, uma erva consagrada ao orixá Oxóssi.